Antes de qualquer palavra, permita-se desacelerar. Não apenas diminuir o ritmo do corpo, mas o ritmo da mente. Áries vive em movimento constante, sempre pensando no próximo passo, na próxima decisão, no próximo desafio. Mas agora, por alguns instantes, não existe futuro para resolver, nem passado para consertar. Existe apenas este momento. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Algo dentro de você pediu pausa. Algo cansou de lutar sozinho. Áries é conhecido como o signo da coragem, da iniciativa, da força que não espera permissão. Mas o que quase ninguém percebe é que essa força tem um custo emocional alto. Desde cedo, você aprendeu que precisava ser firme, que não podia demonstrar fraqueza, que sentir demais poderia te atrasar. E assim você foi seguindo, engolindo dores pequenas que, com o tempo, se tornaram pesos grandes demais para carregar em silêncio. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso físico. Você dorme, mas acorda cansado. Tenta se distrair, mas nada parece preencher. Esse é o cansaço de quem sustentou mais do que deveria, por mais tempo do que aguentava. Áries, quando se doa por inteiro. E quando isso não é reconhecido, algo começa a se quebrar por dentro, devagar, quase imperceptível. Talvez você não se sinta triste o tempo todo. Às vezes é irritação sem motivo. Outras vezes é impaciência com coisas pequenas. Em alguns momentos é apenas um vazio silencioso, difícil de explicar. Você continua funcionando, trabalhando, resolvendo problemas, ajudando quem precisa. Mas por dentro, algo já não vibra como antes. A chama continua acesa, mas perdeu o brilho. Áries sofre calado porque sente que ninguém entenderia a profundidade do que carrega. Você não gosta de repetir sentimentos, nem de implorar por atenção. Prefere se afastar do que se explicar. E assim, sem perceber, vai se isolando emocionalmente. Não porque quer ficar sozinho, mas porque está cansado de se decepcionar. Há uma ferida comum em Áries, a de acreditar demais nas pessoas. Você confia, aposta, defende, protege. E quando percebe que foi o único fazendo isso, a dor não vira escândalo. Vira silêncio. Um silêncio que endurece. Um silêncio que faz você pensar 2 vezes antes de se abrir de novo. Não é frieza, é autoproteção. Com o tempo, essa armadura emocional começa a pesar. Você se pergunta onde foi parar aquela empolgação natural, aquela vontade de conquistar o mundo. E a resposta não está fora. Está no acúmulo de batalhas que você travou sem se permitir descanso. Áries não tem medo da luta, mas tem dificuldade de admitir quando está ferido. Este vídeo não é para te pressionar a ser positivo, nem para te dizer que tudo vai melhorar rapidamente. Ele existe para validar o que você sente, para te lembrar que reconhecer o próprio limite não diminui sua força. Pelo contrário, é um sinal de maturidade espiritual. Você não veio a este mundo apenas para resistir, veio para viver com sentido. Talvez agora você esteja em um momento em que não quer conselhos nem soluções rápidas. Só quer ser compreendido, mesmo que em silêncio. E está tudo bem. Às vezes, o primeiro passo da cura não é agir, mas parar de se exigir tanto. Parar de se cobrar ser forte o tempo todo. Permitir-se sentir, sem culpa, sem vergonha. Respire fundo novamente. Sinta o peso nos ombros diminuir um pouco. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa provar nada agora. Esta jornada que começa aqui não é sobre lutar mais. É sobre se reconstruir por dentro, aos poucos, no seu tempo, com respeito à sua própria história. Permaneça comigo. O que vem a seguir vai te ajudar a entender por que você chegou a este ponto e como transformar esse cansaço em força consciente. Se essa mensagem tocou seu coração, permaneça aqui comigo. O próximo capítulo aprofunda ainda mais. Áries,
Em 2026, você será levado a encarar algo que sempre evitou: o silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele que ecoa dentro de você quando as distrações acabam e não há mais para onde correr. Este é o ano em que a vida diminui o ritmo de propósito, não para te punir, mas para te forçar a ouvir aquilo que você vem ignorando há muito tempo. Você, que sempre foi movimento, impulso e ação, começa a perceber que correr não resolve mais. Algo dentro de você pede pausa, pede verdade, pede profundidade. E isso pode causar desconforto, irritação e até tristeza, porque mexe diretamente com sua identidade. Muitos arianos chegam a 2026 carregando decepções acumuladas. Decepções com pessoas, com escolhas, com promessas que não se cumpriram e principalmente consigo mesmos. Existe uma sensação de ter dado demais, lutado demais e recebido de menos. Esse sentimento não surge do nada. Ele é resultado de anos tentando ser forte o tempo todo, sem permitir-se sentir a própria dor. Em 2026, essa armadura começa a pesar. O corpo sente, a mente cansa e o coração pede descanso. Não é fraqueza, é consciência nascendo. Você pode se pegar questionando decisões antigas, caminhos que escolheu por impulso e batalhas que comprou sem necessidade. Há uma maturidade forçada acontecendo aqui. A vida não está te pedindo para desistir de quem você é, mas para deixar de reagir automaticamente a tudo. Pela primeira vez em muito tempo, você será convidado a responder em vez de atacar, a observar em vez de avançar, a sentir antes de agir. E isso transforma tudo, mesmo que no começo doa. Esse período também traz uma sensação estranha de solidão, mesmo quando há pessoas ao redor. Não é abandono, é alinhamento. Algumas conexões já não fazem mais sentido porque pertencem a uma versão antiga sua. Em 2026, Áries começa a perceber que nem toda companhia é apoio e que estar só, às vezes, é o único caminho para se reencontrar. Essa fase pode parecer pesada, mas ela carrega um propósito poderoso: limpar o terreno emocional para algo muito maior que vem depois. Se essa mensagem está tocando em algo profundo dentro de você, permaneça aqui comigo. O que Áries está vivendo agora é apenas o começo de uma virada que poucos estão preparados para sentir. Existe um tipo de cuidado que não aparece para o mundo, mas sustenta tudo. Ele não está nas palavras que você diz, nem nas decisões que toma em público, mas na forma como você se trata quando ninguém vê. Autocuidado emocional não é luxo, não é pausa forçada, não é fuga, é respeito silencioso por aquilo que você sente, mesmo quando não sabe explicar. Você aprendeu a seguir em frente mesmo ferido. Aprendeu a ignorar sinais internos para não decepcionar, para não atrasar, para não parecer fraco. Mas o corpo guarda tudo, a mente registra tudo, e o coração, mesmo em silêncio, sente cada excesso. Cuidar de si começa quando você para de se violentar emocionalmente para caber em expectativas que não são suas. Não é preciso grandes rituais. Às vezes, autocuidado é apenas permitir-se não reagir, não responder de imediato, não se justificar, não se cobrar tanto. É reconhecer que você tem limites e que eles não diminuem seu valor. Pelo contrário, eles o protegem. Quando você respeita seus próprios limites, algo dentro de você começa a confiar novamente. Reconectar-se consigo mesmo não exige isolamento do mundo, exige presença. Estar onde você está, sentir o que sente, sem tentar corrigir tudo o tempo todo. Existe uma inteligência profunda no sentir. Quando você se permite escutar sem julgar, percebe que muita coisa que parecia confusa só precisava de atenção, não de controle. O fortalecimento interior verdadeiro não nasce da luta constante. Ele nasce da escolha consciente de não transformar tudo em batalha. Nem toda dor precisa ser combatida. Algumas precisam ser acolhidas. Nem todo medo precisa ser vencido. Alguns precisam ser compreendidos. A força mais estável é aquela que não grita,
Não se impõe, não prova, apenas permanece. Você não está se tornando menos intenso, está se tornando mais inteiro. E isso muda tudo. Se essas palavras tocaram algo em você, fique. Esse espaço também é seu. Aqui, você não precisa correr. Existe uma força silenciosa no ato de soltar. Não o soltar que desiste, mas o soltar que confia. Você passou tempo demais acreditando que precisava controlar tudo para não perder, não sofrer, não se desorganizar por dentro. Mas o controle constante cansa a alma. Ele cria tensão onde poderia haver fluxo. E pouco a pouco, faz você esquecer que a vida também sabe se ajustar quando você permite. Soltar não significa deixar de se importar. Significa parar de carregar o que não é seu. Parar de sustentar emoções que nasceram do medo, da culpa ou da necessidade de agradar. Existe um ponto em que insistir deixa de ser persistência e passa a ser autoabandono. Reconhecer esse ponto é maturidade emocional. Quando você solta o controle, algo curioso acontece. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente desacelera. É como se uma parte antiga de você, que sempre esteve em alerta, finalmente pudesse descansar. Esse descanso não enfraquece, ele reorganiza. Ele devolve clareza, presença e discernimento. Confiar no próprio tempo é um dos maiores atos de autocuidado emocional. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta vem de imediato. Algumas coisas se alinham apenas quando você para de forçar. Quando aceita que o ritmo da vida não responde à ansiedade, mas à coerência interna. Fortalecer-se sem luta é escolher não transformar cada desconforto em conflito. É aprender a observar antes de reagir. É permitir que emoções passem sem se identificar totalmente com elas. Você não é o medo que sente, não é a dúvida que aparece, não é a insegurança de um dia difícil. Você é o espaço consciente que observa tudo isso acontecer. Quando você entende isso, algo se estabiliza por dentro. A vida pode até continuar trazendo desafios, mas eles não te atravessam da mesma forma. Você não se perde mais tão facilmente. Há um eixo interno que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Se esse momento faz sentido para você, continue aqui. Às vezes, permanecer é o maior sinal de confiança. Existe um momento na jornada interior em que você percebe algo essencial. Procurar segurança fora é um esforço infinito. Pessoas mudam, cenários se transformam, expectativas se quebram. Quando a estabilidade emocional depende apenas do que está ao redor, qualquer mudança vira ameaça. Por isso, o verdadeiro fortalecimento começa quando você decide se tornar um lugar seguro para si mesmo. Construir segurança interna não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, feito de pequenas escolhas diárias. Escolher se escutar em vez de se ignorar. Escolher respeitar seus limites mesmo quando ninguém mais os respeita. Escolher não se abandonar para manter vínculos que já não sustentam quem você é. Quando você se torna esse espaço seguro, algo muda na forma como você vive as relações. Você deixa de se apegar por medo. Deixa de aceitar menos do que merece, apenas para não ficar só. A solitude passa a ser um lugar de recarga, não de vazio. Você entende que estar consigo mesmo não é isolamento, é alinhamento. A mente também começa a se reorganizar. Pensamentos deixam de correr em círculos. A autocrítica perde força. Você aprende a conversar consigo com mais gentileza. Em vez de se cobrar o tempo todo, você se orienta. Em vez de se punir por sentir, você se acolhe. Isso cria um tipo de confiança que não depende de validação externa. Fortalecer-se sem luta é permitir que a estabilidade venha da coerência entre o que você sente, pensa e faz. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ser honesto consigo. Reconhecer quando precisa parar. Quando precisa respirar. Quando precisa mudar de direção sem transformar isso em fracasso.
A paz verdadeira não é a ausência de problemas. É a certeza de que, mesmo quando algo desorganiza o externo, você permanece inteiro por dentro. Essa certeza não grita. Ela se manifesta em decisões mais calmas, em reações mais conscientes, em uma presença que não se perde com facilidade. Se você sente essa construção acontecendo dentro de você, continue ouvindo. Esse caminho se fortalece quando você permanece presente. Em algum ponto da vida, quase sem perceber, você começa a se afastar de si mesmo, não por escolha consciente, mas por adaptação. Você aprende a agradar, a se ajustar, a silenciar partes suas para caber em espaços que nunca foram feitos para a sua verdade. E quanto mais tempo passa assim, mais distante fica da própria essência. Reconectar-se com quem você é não significa voltar ao passado ou resgatar uma versão antiga. Significa reconhecer o que permanece mesmo depois de todas as mudanças. Aquilo que nunca foi embora, apenas ficou encoberto pelo barulho externo, pelas expectativas alheias e pelas exigências que você assumiu sem perceber. A essência não grita, ela sussurra. Está presente nos momentos em que você se sente em paz sem motivo aparente, naquilo que te emociona sem explicação lógica, no tipo de silêncio que não incomoda. Quando você começa a prestar atenção nesses sinais, algo se reorganiza por dentro. Ouvir a própria essência exige desacelerar, não para fugir da vida, mas para senti-la com mais clareza. Quando você reduz o ruído, opiniões excessivas, comparações constantes, cobranças internas, sua intuição encontra espaço para se manifestar. E a intuição não traz respostas prontas, mas direcionamentos suaves, quase imperceptíveis, que fazem sentido no corpo antes mesmo de fazerem sentido na mente. Nesse processo, você percebe que não precisa se justificar tanto, nem se explicar o tempo todo. A necessidade de provar quem você é começa a desaparecer quando você passa a reconhecer isso internamente. A validação externa perde força porque a interna começa a se fortalecer. Reconectar-se com a essência também envolve aceitar suas contradições. Você não precisa ser uma coisa só, não precisa sustentar uma imagem fixa. Você pode mudar, evoluir, ajustar rotas, sem perder quem é. A essência não está no comportamento rígido, mas na coerência emocional com a própria verdade. Quanto mais você se alinha com isso, mais simples a vida começa a ficar. Não necessariamente mais fácil, mas mais clara. Decisões deixam de ser um campo de batalha interno. Você sente quando algo faz sentido e quando não faz. Aprende a confiar nesse sentir sem medo. Se essas palavras despertam algo em você, permaneça aqui. Essa escuta interna se fortalece quando você continua presente. Por muito tempo, você acreditou que ser forte significava resistir. Acreditou que precisava endurecer, fechar o coração, se manter em alerta constante para não se machucar novamente. Mas existe um tipo de força que não nasce da defesa, e sim da confiança. Uma força silenciosa, estável, que não precisa provar nada para ninguém. Fortalecer-se sem lutar começa quando você entende que nem tudo exige reação. Algumas situações pedem presença, não confronto. Algumas dores pedem acolhimento, não explicação. Quando você deixa de brigar com o que sente, algo dentro de você começa a se reorganizar naturalmente. A luta constante consome energia vital. Ela mantém o corpo tenso, a mente acelerada e o coração sempre em estado de vigilância. Com o tempo, você passa a confundir cansaço com fraqueza, quando, na verdade, o cansaço é apenas um sinal de que você carregou mais peso do que precisava. Fortalecer-se nesse novo sentido é aprender a descansar sem culpa. É permitir pausas reais, não apenas físicas, mas emocionais. Pausas onde você não precisa se justificar, produzir, decidir ou resolver. Pausas onde você simplesmente existe, respira e se permite sentir. Existe um poder profundo em soltar o controle.
Não o controle irresponsável, mas aquele controle rígido que tenta prever tudo para evitar dor. Quando você solta um pouco esse controle, percebe que a vida continua acontecendo, e muitas vezes de forma mais leve do que você imaginava. O fortalecimento verdadeiro não te deixa mais duro, te deixa mais flexível. Você começa a lidar melhor com imprevistos, aceita mudanças sem entrar em colapso interno e aprende que estabilidade emocional não vem da rigidez, mas da capacidade de se adaptar sem se perder. Você não precisa estar preparado para tudo. Precisa apenas confiar que saberá lidar com o que vier quando vier. Essa confiança nasce quando você para de lutar contra si mesmo e começa a caminhar ao seu lado. Se isso traz alívio ao seu coração, continue aqui. Você não precisa atravessar esse processo sozinho. Existe um estado interno em que o corpo continua vivendo, mas a alma apenas sobrevive. É quando você acorda já cansado, atravessa o dia em alerta e dorme sem sentir descanso verdadeiro. Esse modo não surge por escolha, mas como resposta a períodos longos de pressão, decepções e perdas emocionais. Ele foi necessário em algum momento, mas não precisa ser permanente. Sair do modo sobrevivência começa quando você percebe que o perigo já passou, mesmo que seu corpo ainda não tenha entendido isso. A mente pode continuar revivendo cenários antigos, tentando antecipar ameaças, mas o presente pede outra postura. Presença, não defesa. Você não precisa mais estar sempre preparado para o pior. Não precisa carregar armaduras invisíveis, nem justificar sua exaustão. Aos poucos, seu sistema interno pode aprender que é seguro relaxar. Esse aprendizado não acontece de forma brusca, mas em pequenas permissões diárias. Permitir-se desacelerar é um ato profundo de coragem. Em um mundo que valoriza velocidade, produtividade e reação constante, escolher o ritmo próprio é um gesto silencioso de autocuidado. É nesse ritmo mais lento que a respiração se ajusta, o coração encontra estabilidade e a mente começa a clarear. Quando você sai do modo sobrevivência, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O som do silêncio, a sensação do próprio corpo, a tranquilidade de não precisar provar nada. Esses pequenos sinais mostram que a segurança interna não depende do controle externo. Você começa a confiar novamente na vida, não porque tudo está perfeito, mas porque entende que tem recursos internos para lidar com o que surgir. Essa confiança não faz barulho, mas sustenta. Se você sente que é hora de descansar por dentro, permaneça aqui e permita que essa mensagem continue te acompanhando. Depois de tudo o que foi sentido, reconhecido e acolhido, chega um momento silencioso de integração. Não é o fim de um processo, mas a consolidação de um novo estado interno. Você percebe que algo mudou, não de forma explosiva, mas estável. A respiração está mais presente, o corpo menos tenso, a mente menos reativa. Integrar é permitir que aquilo que você compreendeu se torne prática, sem cobrança. É aceitar que nem todos os dias serão leves, mas que agora você sabe voltar para si quando o peso aparece. Essa consciência não te torna invulnerável, mas te torna mais inteiro. Confiar no próprio caminho não significa ter todas as respostas. Significa saber que você consegue caminhar mesmo quando elas não aparecem imediatamente. Há uma sabedoria interna que não grita, não pressiona, não exige. Ela apenas orienta quando você se escuta com honestidade. Você não precisa se comparar com ninguém. O tempo do outro não é o seu. A forma como cada pessoa cura, cresce e amadurece é única. Quando você respeita o próprio ritmo, a vida deixa de parecer uma corrida e passa a ser uma travessia consciente. Neste ponto, não há mais luta. Há presença. Não há mais pressa. Há direção. O fortalecimento interior que nasce aqui não vem do esforço, mas da aceitação profunda de quem você é agora, sem máscaras, sem expectativas irreais.
E sempre que sentir que está se afastando de si, lembre-se, você pode retornar. Bastam alguns instantes de silêncio, uma respiração consciente e a permissão para sentir sem julgamento. Esse caminho continua disponível, sempre. Se essa mensagem tocou algo em você, permaneça conectado com o canal Signos em Geral. Aqui, cada conteúdo é um convite para voltar ao centro, com calma, profundidade e verdade.